Olá, sou Cristiane Soler, estou aqui na Escola Sabatina Fé em Ação, com este livro maravilhoso, Crescendo em um Relacionamento com Deus. Hoje estou com o meu querido pastor Lucas. Pastor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui mais uma vez com a gente. A primeira vez na Escola Sabatina, né? Que você Dos adultos? Sim. Não, acho que é a segunda já. Acho já fez com o pastor Gabriel, eu tava junto verdade. com o pastor Gabriel outra vez. Ai, que bom tê-lo novamente aqui. Obrigado. Com esse tema maravilhoso, estudar a Bíblia. Maravilha. Como estudar a Bíblia, né? Maravilha. Pastor, para começar, o senhor faz uma oração para nós, por favor? Claro, vamos orar. Senhor, nesse momento estamos aqui pedindo o Teu Santo Espírito entre nós. Que tudo aquilo que for discutido possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição número 5. Como estudar a Bíblia? Muitas pessoas não leem a Bíblia, pastor, por falta de fé, às vezes por falta de tempo, porque não sabem como começar. Outros começam, mas não tem uma resposta de imediata e acaba desistindo. E aí, pastor, tem uma dica? No verso para memorizar diz assim: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isso está em Isaías 55:11. A palavra de Deus falando que o que ele escreveu tem um propósito profundo ali, né? Exatamente. A gente sabe que Deus diz que nos últimos dias as pessoas terão fome e terão sede, mas não fome de comida nem de água, né? Uhum. Mas é fome e sede da palavra. A gente percebe que nós estamos vivendo esse cenário. As pessoas têm fome, têm sede, mas algumas preferem ficar sem comer. E parece até loucura, né? Deus, ele deixou uma carta, um livro, uma mensagem escrita de orientações, propósitos, para que a gente possa ter uma vida feliz. Uhum. As pessoas estão com fome, estão com sede, precisam dessa vida feliz. Tem tudo orientado aqui, mas algumas coisas têm impedido, né? Muitas pessoas, elas seduzem a experiência espiritual delas com a palavra de Deus em simplesmente há um pastor abrindo a Bíblia no culto da igreja dela. Simplesmente elas acham que já estão fazendo ou já têm uma certa espiritualidade por, às vezes, compartilhar uma frase, um verso bíblico numa mensagem de bom dia que envia para as pessoas. Então, ou até mesmo terceiriza toda essa leitura da palavra com sermões que ela ouve. Só que tudo isso é importante, é legal, tem seu valor, tem seu espaço, com certeza. Só que é muito reduzido, é como se tivesse um bolo inteiro preparado na mesa e a gente quisesse ficar somente com a coberturinha, sabe? Somente com, talvez com a cerejinha, A cereja e do esqueça todo o resto. Então existe realmente esse problema. E aí, a experiência também, talvez das pessoas que não querem ler a Bíblia ou têm dificuldade, algum tipo de problema em ler a Bíblia, existe essa dualidade. Elas estão buscando essa paz, buscando essa vida melhor, buscando essa vida feliz, mas não leem a Bíblia. Então, como que eu posso encontrar minha direção? Como que eu posso saber os preceitos de Deus? Como eu posso saber que a palavra de Deus vai ser eficaz na minha vida? Uhum. Qual é a vontade dele se eu não estou buscando isso? Se eu não estou querendo ler isso? Se eu tenho dificuldades, eu não coloco talvez até mesmo como prioridade ler a palavra. Uhum. Então, dois grandes problemas. O primeiro é terceirizar a leitura da palavra para outras pessoas. Tudo que vem da palavra de Deus é outra pessoa que prega para mim. E talvez a segunda coisa é muitas vezes a falta de interesse. Sim. Né? A falta de interesse. As pessoas estão com fome, estão com sede, o bolo está na mesa, mas parece que ninguém quer comer. E respostas imediatas, né, pastor? Mas eu queria fazer um comentário que você falou, né? Que as pessoas deixam, né, um pastor ler a Bíblia e tal. Eu escutei há uns anos atrás de uma irmã de uma outra denominação que eu, comentando com ela alguma coisa, né, sobre um princípio que ela tinha, e aí eu disse, né, que estava na Bíblia, né? Aí ela falou assim, mas aí meu pastor que tem que se ver com Deus, porque se eu estou errando, a culpa é dele. Olha só, terceirizando a responsabilidade dela. Terceirizando a responsabilidade. E assim, você via sinceridade naquilo. Não era alguma pessoa que falou aquilo
com uma intenção de tipo, eu não quero me responsabilizar. Você via que era um contexto no qual ela estava inserido, porque o pastor, você percebe que a denominação a direcionava dessa maneira, sabe? E tem dois problemas nisso. Essa pessoa, ela vai justificar justamente nessa sinceridade que ela tem. Um professor dizia pra mim, assim, pra nossa sala, na verdade, que a boa vontade do carpinteiro não lhe garante um bom corte. Ou seja, não importa quão bem intencionado o carpinteiro esteja, se ele não se dedicar, olhar, fazer com calma, ele vai cortar a madeira má. Sim. Então, nesse sentido, esse apego excessivo à sinceridade, a sinceridade é importante, mas não é a sinceridade que salva. Sim. O que salva é Cristo. Com certeza. E a minha vontade em buscá-lo, em conhecê-lo cada vez mais. E o que é interessante é que nós estamos vendo, né? Nós já estamos na lição número 5, que a gente tem estudando nesse livro tão maravilhoso, mostra o quanto é a misericórdia e o amor de Deus por nós nesse cuidado, que ele pode, né? Até foi comentado na lição anterior, que ele podia fazer assim a transformação em nós da maneira que ele quisesse, que a gente o louvasse da maneira que ele deseja, mas ele nos permite ter a liberdade, né, pastor, de fazer essa escolha. Sim. Ele quer que a gente faça essa escolha, não por obrigação, mas por amor, porque a gente aprendeu a reconhecê-lo. Então, isso é muito pessoal. E permita-me voltar, desculpa, no próprio exemplo que você trouxe, né? Talvez um grande segundo problema é a falta de vontade de querer me comprometer com aquilo que vai ser lido. Porque, olha, se eu ler, eu vou ter que me comprometer. Então é melhor fugir. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu não quero nem estudar, porque se eu estudar, eu vou descobrir. Se eu descobrir, eu vou ter que fazer, mas eu não quero. Exato. Só que essa ausência é muito triste. E aí eu vejo muitas pessoas nesse ponto com relação ao batismo. Com certeza. Eu já ouvi muito. Mas se eu me batizar, aí eu vou ter... Ué, mas qual é o problema? Qual o problema, né? De se comprometer com alguém que é apaixonado por exato. A gente ia até comentar, né? Você vai casar esse ano. E assim, que diferença faz o seu amor, o seu respeito com a sua namorada hoje, a sua noiva, de quando casar? Não tem que ser o mesmo? Tem que ser o independente, mesmo. Né? O amor que você tem por ela, o respeito, tudo, ele tem que se manter hoje como... Né? Depois do casamento. Não é porque casou que agora você é fiel. E o casamento, no caso do batismo, né? É simplesmente a demonstração pública para o seu amigo, família, para Deus, até por Estado, né? Sim. De que você tem um compromisso de fidelidade, tem um compromisso de responsabilidade com a outra pessoa que você diz que ama. A outra pessoa também tem uma parte que corresponde a uma aliança que é sendo feita ali. Sim. Só que essa falta de vontade, querer se comprometer, é o que tem impedido muitas pessoas de viver algo que seja realmente bom. Sim. Então, por exemplo, as pessoas não querem se comprometer porque elas têm medo da dificuldade que vai ter ao seguir a Cristo. Sim. Só que, sem seguir a Cristo, ela já passa por uma dificuldade muito grande. É emocional, às vezes... claro, com certeza é espiritual. Mas eu penso nisso que é basicamente com uma frase assim, ó, é algo que eu não sabia que eu precisava. Então eu não corro atrás, eu não busco, porque eu acho que não preciso, mas quando eu ganho, eu falo, puxa, eu não sabia o quanto que eu precisava disso. Não sei se já teve essa experiência. Como pastor, eu tenho o privilégio de orar por muitas pessoas, só que ao mesmo tempo tenho uma dificuldade como pastor, que é o seguinte, poucas pessoas oram por mim. Eu pergunto para muitas pessoas se elas estão bem. Mas poucas pessoas perguntam de forma realmente interessada se a gente tá bem. Aí teve um dia que eu achei interessante, eu tava andando lá, eu tava numa correria, né, porque Semana Santa, todo preparativo, enfim, tava estressado por conta de muitas coisas que estavam acontecendo. E aí, numa passagem, uma criança chegou correndo, me chamou, pastor. Aí eu falei, oba, sabe quando você tá meio assim, já estressado, tendo que descer? Voltei, oba, tudo bom? Aí ele, pastor, posso orar por você? Ai, que lindo. Eu olhei pra ele e falei assim, rapaz, pode. Aí ele chegou pequenininho, acho que devia ter uns 7 anos. Nossa, colocou a mão na minha cabeça, eu baixei assim, e ele começou a orar por mim. Que graça, eu não queria pastor. Conversar, eu queria logo fazer as coisas que eu tinha pra fazer, eu não queria ter que ficar interagindo, mas eu não sabia que eu precisava parar pra ouvir uma oração de alguém. Olha só. E a experiência da Bíblia é mais ou menos essa. Às vezes a gente não quer ler, é Deus não falando quer falar. pra você assim, calma que eu estou cuidando, não se apresse. Exatamente. E o que é legal eu não queria parar, eu não queria conversar, eu não queria interagir. Da mesma forma, tem pessoas que não querem ler, que não querem estudar, que não querem saber mais. Sim.
Só que depois que lê, estuda e recebe, tem a mesma experiência que eu, que não queria conversar, não queria interagir, mas recebi uma oração e eu falei, puxa, eu não sabia que eu precisava disso. Sim. A experiência com a Bíblia é mais ou menos essa. É a experiência de, puxa, eu não sabia que eu precisava disso. Eu precisava ler a Bíblia. Sim. Todos esses problemas de, sabe, emocional, espiritual, não saber como tomar decisões, a gente evita a Bíblia por ter medo de se comprometer, mas é justamente esse comprometimento que vai acalmar nosso coração, que vai direcionar. Puxa, eu não sabia que eu precisava. É isso mesmo. E assim, né, aqui até marquei interessante que Lutero escreveu assim, né? Tenho o hábito de ler a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Se a Bíblia fosse uma grande árvore, cada palavra um pequeno galho, eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinham a oferecer. E aí o que é interessante, né, pastor? É que ele buscou por vontade própria, porque ele gostou daquilo. Então, quando a gente faz algo, mesmo que você não goste, então, vou dar um exemplo. Eu detestava correr, caminhava bem, mas odiava correr. Hoje, né, na prática, eu comecei a gostar. Não que eu adoro, né? Mas assim, ainda não aprendi a adorar. Mas assim, corro porque eu sei que me faz bem e vou lá porque eu sei que tem que fazer. Eu não sabia que eu precisava. Mas a prática vai fazendo com que realmente eu percebo que o meu gosto tem se aprimorado, eu tenho gostado cada vez mais. E quando você vai entendendo a importância daquilo, vai vendo o sentido que isso tem para a sua vida, realmente você começa a querer se aprofundar, a buscar, ter mais conhecimento. Então, quando não se faz por obrigação, porque Deus não quer nada por obrigação, né? Ele quer de coração mesmo. Então, e é interessante que a Bíblia, ela não tem só palavras bonitas, né? Não mostra só exemplos bons. Tem muitos exemplos também que a gente não deve seguir. Né? É para contrastar, né? É para contrastar, exatamente. Então, assim, quanto a gente pode refletir nisso? Então, a gente consegue se apaixonar. É fácil de você se apaixonar estudando a Bíblia. É muito fácil. E aí a gente vem para uma questão que é de prioridade. De prioridade. De prioridade. Então, assim, se você quer estudar mais a Bíblia, se você quer ter mais conhecimento de quem Deus é, se você tem esse desejo, uma coisa que é importante é começar com prioridade. Sim. É você definir o que é o ponto principal do teu dia. Então, por exemplo, eu faço culto diários, pelo menos 3 vezes por dia, com outras pessoas. 3 vezes por dia. E aí, muitas vezes, as pessoas não estão bem. E elas não querem fazer o culto, porque elas estão chateadas, cansadas, às vezes aconteceu alguma coisa no trabalho, estão angustiadas, enfim. E aí nos corredores eu converso com essas pessoas, eu falo assim, puxa, você não foi hoje no culto, né? Por quê? Não estava bem, pastor. Daí eu falei assim, você sabia que talvez se você tivesse ido, tivesse sentado, tivesse ouvido, aquilo que você está sentindo deixaria de existir, porque Deus poderia ter falado com você ali? Então, assim, nesse sentido, colocar como prioridade cultos pessoais é aquele momento no seu dia. Talvez, aquele momento no seu dia não, vou reformular. Colocar seu culto pessoal como prioridade traz uma sensação de tranquilidade, paz e de segurança para o resto do seu dia que de outra forma talvez você não conseguiria. Sim. Às vezes a gente deixa de fazer por estar cansado, por estar corrido, por estar preocupado, mas justamente todas essas preocupações, todos esses problemas sumiriam, seriam completamente amenizados se nós tivéssemos primeiro dedicado um tempo exclusivo para Deus. Então é curioso, né? Eu conheço várias pessoas assim, pastor, eu não quero ser líder nessa área aqui espiritual. Deu por quê? Não, porque eu tô com problema disso. Aí eu fico perguntando, o que os discípulos falariam para você? Pedro poderia falar assim, Deus, Jesus, eu não posso dessa vez por conta disso. Outro poderia falar assim, não posso por conta disso. A questão é, os discípulos não eram perfeitos quando começaram. Mas, ainda assim eles foram discípulos. Nesse sentido, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas têm a impressão de que elas só podem tomar um compromisso ou fazer algo com Deus, primeiro se elas se arrumarem sozinhas, para depois se tornarem discípulos. Só que quando a gente olha para a Bíblia, é o contrário. Primeiro eu me torno discípulo
para ir, para aí em diante, eu ia arrumando minhas coisas. Uhum. Então, muitas pessoas estão com problemas no casamento, dificuldades emocionais, não sabem quais escolhas tomar. E elas falam assim, quando eu organizar essas coisas, aí sim eu vou tomar um passo ao lado de Deus. E é uma escolha, infelizmente, errada, porque eu primeiro tomo uma escolha ao lado de Deus para daí tomar essas... Para que daí Deus possa arrumar meu casamento, para que daí Deus possa cuidar do meu emocional, das minhas finanças. Então, parece que a gente inverte as coisas. Deus é a fonte de energia. Se eu não vou buscá-lo, eu vou ter energia e fazer as coisas como, né, pastor? Exatamente. E assim, só complementando aqui na lição de sábado, eu coloquei assim, né? Na psicologia, quando se faz por obrigação, você perde o sentido, perde o significado. Nada faz sentido. Então, o importante é fazer de coração. Saber, tudo bem, não que, estou com tanta vontade de ler a Bíblia. Não, às vezes você não tem realmente vontade. Mas saiba que você precisa, porque é o seu alimento, é aquilo que vai te dar forças. Às vezes, você nem imagina, mas uma leitura, Deus fala com você de uma maneira que às vezes talvez nem fale naquele momento, mas durante o dia você vai lembrar. Eu já vivenciei muito isso, de às vezes fazer uma leitura ali e passar, esquecer até. Aí no final do dia acontece uma situação e eu falo, nossa, olha, foi o que eu havia lido, o que eu havia estudado no dia de hoje. É muito interessante como Deus cuida de todos os detalhes. Agora, vamos supor que a pessoa que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente aqui, ela não queira estudar a Bíblia. E pode ser mesmo que você está aqui porque você não tem gosto, não tem prática isso da Bíblia. O que ela pode fazer? Então, a primeira coisa, você pode orar pedindo para que Deus desperte esse desejo de você. Nem sempre eu quero pregar, mesmo como pastor. Sim. Nem sempre eu quero estar transmitindo a palavra. Mas aí o que eu faço? Eu oro. Eu conto para os meus alunos lá, eu falo o seguinte. Teve uma época que eu estava morando em Sorocaba, eu sou de Sorocaba, né? E aí eu tava mal emocionalmente, tava cansado, angustiado, e eu não queria ir pra igreja. Era sábado de manhã. A igreja ficava 10 minutos a pé, da casa da minha avó lá. E eu não queria ir, eu não tinha vontade de ir. Aí eu lembro de falar o seguinte, eu lembro de uma conversa que eu tive com Deus, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero ir, mas eu sei que é lá que eu preciso estar. O Senhor sabe que eu não tenho vontade de estar lá. Não quero sair daqui, mas o Senhor sabe que ali o Senhor vai poder falar comigo. Então, seguinte, eu vou. Quero que o Senhor saiba, eu não quero. Mas eu vou. Só que tem um detalhe, Senhor. Quando eu chegar lá, eu não quero sair da forma que eu entrei. De alguma forma, eu quero que o Senhor fale comigo. E ele falou. Então, assim, a gente, por não querer, às vezes, ter um relacionamento com Deus, parece que a gente não fala pra Deus. Eu falo com Deus, eu falo assim, Senhor, eu não quero orar. O Senhor sabe que eu não queria estar orando agora. O Senhor sabe que eu não queria estar falando com o Senhor. Ele é o amigo mais íntimo que nós temos. Exato. Então é entregar pro Senhor até mesmo essa não vontade. Você não tá com vontade, entrega pro Senhor. Sim. Deixa Ele resolver. Senhor, eu não quero ler a Bíblia hoje. O Senhor sabe que eu não tô com paciência. Eu tô estressado. O Senhor sabe que eu não queria estar dedicando esse momento, mas, Senhor, aqui eu tô. Então, já que eu tô aqui, fala comigo. Calma meu coração. Eu não sei o que eu vou ler, eu sei que vai estar aqui. Mas, Senhor, o Senhor sabe, eu não queria estar aqui. Mas já que eu tô, fala comigo. Então, essa é a primeira coisa. Se você tá assistindo, não tem o desejo, não tem a vontade, não sente a necessidade de ler a Bíblia, por que você não fala isso com Deus? Senhor, não quero. Não tô com vontade, o Senhor conhece meu coração, não vou mentir pro Senhor. Mas eu sei que vai ser bom pra mim. É aquela frase, Senhor, que eu ouvi no podcast. Olha, eu não sabia que eu precisava disso. Então, Senhor, eu vou. Mas fala comigo. E talvez a segunda coisa seria entregar um tempo para Deus. E isso que você já está falando é a lição justamente de domingo, né? Que é as prioridades, que justamente aqui traz dicas, né? De o que fazer quando não tem vontade de ler a Bíblia. E ali uma das dicas é, peça a Deus que desperte, esse desejo em você. Entregue seu tempo a Deus, busque a Deus mesmo quando não estiver vontade. Justamente o que você já havia comentado. Isso, dedique um tempo. Então, vai ser de manhã? Vai ser na hora que você acordar? Por exemplo, eu preciso estar lá na escola, né? Eu sou pastor escolar. Eu preciso estar na escola 6h30 para ter 10 minutos para me preparar para fazer o culto com os professores. Minha casa fica 10 minutos a pé do colégio. Então, se eu acordar 6 horas... 10 minutos eu tomo banho, 10 minutos eu me arrumo, 10 minutos eu ando
e já cheguei. Uhum. Mas eu não faço isso. Nunca, na verdade, eu tive esse desejo. Eu vi que era uma necessidade colocar Deus em primeiro lugar. Então, o que eu comecei a fazer? Agora eu acordo mais cedo. Sim. Então, agora eu acordo, às vezes, 10 para 5. Entendeu? E aí eu tenho um tempo onde eu posso ler com calma, Sim. sem pressa, sem correria. E ali eu tenho um tempo de dedicação exclusiva para Deus. Sim. Então, primeira coisa que talvez seja interessante é, se você não tem vontade, entrega para Deus. Fala, Senhor, não quero. E deixa que Ele cuide do seu coração. Mas pelo menos entrega. A segunda coisa é, defina um horário. Qual vai ser o horário que você vai fazer? É de manhã? É à tarde? É à noite? É 15 minutos? É 20 minutos? Defina. Mas não dependa somente de dias que você estiver motivado. Porque talvez o dia que você não estiver motivado para ler, é justamente esse dia que Deus pode falar com você. É justamente o dia que você não estiver motivado que você vai falar assim, puxa, eu não sabia que eu precisava. Então, é a experiência de não fazer por obrigação. Mas fazer assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria. Mesmo sem vontade, eu vou. Não por obrigação, mas é porque eu sei que vai ser bom pra mim. Eu vou falar aquela frase no final. Eu não sabia que eu precisava. É verdade. Você sabe, pastor, eu já cheguei a relatar essa minha história aqui, que eu era aquela pessoa noturna. Uhum. Então, ia dormir só depois da meia-noite, 1, 2 horas da manhã, e não acordava cedo, assim. Acordava no mínimo 7 horas da manhã. Nunca antes disso. Era 7, 8h30. Então, era o meu horário. O dia que eu podia acordar às 9, eu ficava feliz da vida. Mas aí, teve uma semana de oração na época da pandemia, aqui da Igreja de São Caetano, que fez o propósito de acordar 5 horas da manhã para começarmos. Eu já tinha o hábito de ler a Bíblia, eu estudava, mas assim, era no meu tempo, sabe? Não tinha aquela coisa de acordar primeiro Deus. Uhum. Eu falei, olha, eu vou fazer essa experiência, meu Deus. E aí eu conversei com Deus, porque como psicóloga, pastor, o que eu não posso ter é sono. Exato. Já Você pensou trabalha com a mente, né? trabalhar, né? E assim, atender o paciente, se eu tiver sono, eu não vou estar conseguindo raciocinar. Então, os atendimentos depois do almoço eram os mais difíceis. Eu conversei com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou entrar nesse propósito, vou acordar mais cedo. Aprendi, consequentemente, né? Dormir mais cedo também. Mas eu vou te falar, foi uma bênção. De lá para cá, nunca mais parei. E assim, como faz diferença? Então, experiência própria, que isso realmente você não sabia, faz toda a diferença. Mas não você sabia. Precisava. Eu precisava. E aí, outro detalhe de nós entendermos que nós vivemos numa batalha espiritual e que muitas vezes esse não querer é justamente o inimigo, às vezes, né, nos rondando ali, de certa forma, atormentando para impedir que a gente, às vezes, ou leve uma palavra para alguém, um sorriso, porque nós representamos a Cristo, né, pastor? Com certeza. E às vezes as pessoas, eu costumo dizer assim, que a gente tem que ter em mente que nós não precisamos de ninguém, nós precisamos de Cristo, mas devemos saber que muitas pessoas podem precisar de nós. Com certeza. Então, temos que estar abertos, né, a todos, nesse sentido de que eu tenho Cristo em mim, Ele é minha fonte, e eu tenho que transbordar dele. E esse modelo que você trouxe aí de acordar um pouco mais cedo, talvez você fale assim, talvez seja muito trabalhoso. Vai ficar mais cansativo. Vou ficar mais cansada durante o dia. Só que, quando a gente fala sobre isso, a gente não tá tirando da cabeça do mundo das ideias. A gente tá seguindo um exemplo daquele que fez isso. Então, em Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim, e levantando-se de manhã, a ênfase, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem faz isso e quem nos ensinou isso foi Jesus. Então, a sugestão de que você possa acordar mais cedo, talvez 15, 20 minutos mais cedo, para que você possa ter esse tempo de dedicação exclusiva com Deus, foi o próprio Jesus que ensinou. Na verdade, ele não ensinou. O texto só está mostrando o que ele fazia e nós queremos seguir esse exemplo. Então, duas coisas sobre o exemplo de Jesus. Primeiro, ele levantava mais cedo. Por quê? Lugar silencioso, sem barulho, sem estímulos diferentes, a cabeça não está cansada, a cabeça está renovada porque você dormiu bem, você descansou. Então, com a cabeça renovada, com a cabeça nova, assim, sem barulho, sem outros estímulos, ali
é um lugar, é um momento, na verdade, exclusivo entre você e Deus. Sem ninguém, vamos supor que você seja mãe, sem filho gritando assim, ô mãe, ô pai. Se você passa por isso, talvez acordar um pouquinho mais cedo para ter esse momento, enquanto seus filhos estão dormindo, talvez seja bom. E o segundo, talvez seja também ter um lugar específico na sua casa. Isso, para mim, ele é muito importante. Sim. Que é eu que não a gente sei vai falar na você. lição de segunda, tá aí. Eu tenho um lugar especial na minha casa, Sim. onde é ali que eu faço as coisas. Lá em casa tem 2 quartos. Tem um quarto que eu durmo e tem um quarto / escritório. Eu faço o seguinte, como eu sei que eu sou preguiçoso de manhã, o que eu faço? Eu não durmo com o celular no meu quarto. Porque se eu dormir com o celular no meu quarto, eu vou pegar e depois a primeira coisa que eu vou fazer é querer abrir Instagram, Sim. YouTube, Vai no automático, TikTok, vai no né? automático, porque o cérebro já tá colocando dessa sim. forma. Então, o que eu faço? Eu coloco o celular para despertar no outro quarto. E já deixo a Bíblia aberta, meu caderno de anotação, meu estojo ali. E é isso. Então, quando o meu celular desperta, eu não tenho motivos para não fazer o estudo. Por quê? Porque o ambiente já tá separado, organizado, a atmosfera tá boa. Então, assim, é só sentar, orar e começar. Então, você organizar um lugar especial para você, pode ser uma varanda, pode ser um sofazinho, pode ser um cantinho da tua casa, pode ser um quarto, entendeu? Pode ser talvez, até mesmo, você se arruma, vai, chega no trabalho e antes de começar o trabalho, no seu escritório, você sabe que ninguém vai te intrometer ali, você tem esse momento especial. E olha que interessante, né, pastor? Isso tudo está na Bíblia. Mas a ciência, para aqueles às vezes que duvidam da Bíblia, saiba que a ciência já comprovou isso. Primeiro, acordar cedo. Os hormônios, eles têm um horário de produção. Então, por exemplo, a melatonina, ela só funciona entre 11 horas da noite e 2 horas da manhã. Então, se você não dorme, não estiver dormindo 11 horas da noite, não adianta você tomar medicação, melatonina. Não vai funcionar. Você precisa estar dormindo antes das 11 horas da noite. E o cortisol, que é aquele que te dá estímulo, né, que te dá ânimo para fazer as coisas, a produção dele é de manhã. Então, se você perde esse cortisol, você acaba não tendo esse estímulo para ter essa vontade de fazer as coisas, de te dar disposição, ânimo. E foi incrível. Quando eu fiz essa mudança, a minha disposição realmente melhorou muito. Você não sabia que precisava, né? Não sabia que precisava. É interessante, né, pastor? Lição de segunda, justamente o que você havia comentado. O melhor lugar. E aí, o cérebro, ele associa o ambiente à experiência. Sim, com certeza. Então, olha como é importante nós realmente termos ali, dedicar um espaço para esse estudo da Bíblia, como se fosse um encontro com Deus. Não que Deus esteja naquele local. Não, Ele está em todos os locais. Ele está sempre conosco. Mas eu preciso disso. A minha experiência com o lugar, com a palavra. É igual, tem pessoal que às vezes para estudar pro Enem, eles passam perfume, o mesmo perfume. Não sei se você já viu isso. Não sabia. Eles passam o mesmo perfume. Por quê? Quando ele chega no dia da prova, ao espirrar o perfume, o cérebro associa que ali é um momento de concentração, que ali é um momento de pausa, aquele momento de foco. Então, esse lugar, ao entrar nesse lugar, ali você associa o quê? Que é um momento especial, de devoção, de entrega, de confissões. Aqui é um momento onde, igual o filme Quarto de Guerra, o meu quarto de guerra, né? Ali vai ser o seu canto de guerra. Então, isso é muito importante. O texto vai dizer, em Salmo 27, verso 8, o seguinte: busquem a minha presença. E ele espera que nossa resposta seja: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, buscar a presença é algo importante e tem que ser buscado de forma contínua. Então, talvez a maior dificuldade que você esteja enfrentando hoje, talvez seja justamente a continuidade. Eu vou te falar o seguinte, eu te prometo, que se você fizer 3 dias seguidos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, lendo um capítulo da Bíblia, lendo talvez uma página da Escola Sabatina, no 4º dia, você vai acordar com mais facilidade, com mais tranquilidade. Você já vai acordar predisposto a fazer. Vença os 3 primeiros dias. Se coloca à disposição para ouvir a voz de Deus nesses 3 primeiros dias. Vai ser aquela experiência. Puxa, eu não sabia que eu precisava. Mas vença. Tenha continuidade. E essa continuidade vai fazendo com que você tenha, né, do que vai dizer na lição de terça, um estudo profundo da Bíblia.
É isso mesmo, o estudo profundo da Bíblia, né? Muitos leem, mas não absorvem. E isso muitas vezes gera frustração e acabam desistindo, né, pastor? E aqui mostra, né, justamente algumas dicas que você já até citou, né? Ore pedindo, leia e escreva. Uma coisa interessante é a postura, muitas vezes, que a gente utiliza para fazer uma leitura. Então, quando você coloca a cabeça assim, né, apoiando, você está Modo descanso. descansando, modo de descanso. Então, a maneira, a sua postura, ela vai dizer para o seu cérebro o que eu quero fazer naquele momento. Entendeu? Eu quero absorver o conteúdo, eu quero... é só um momento de relaxar. Então, ler deitado, isso não é nem saudável. Então, assim, tudo isso tem uma importância, né? Ter um ritual, né? Nesse sentido de cuidado. Porque o corpo todo, a mente e corpo, ela está sempre, né, interligada, né? Completamente. E aí, uma dica principal para você é: após a oração, é bom que você saiba o que você vai ler. Então, você tem que estar definido já. O que você vai ler? O que você vai estudar? Não corra o risco de fazer o seguinte: Senhor, onde eu abrir aqui, o Senhor vai falar comigo. E aí a pessoa abre numa parte aleatória. Pode Deus usar? Pode. Mas tem um cara que viu assim: Senhor, me dá a resposta. O que eu preciso fazer? Aí ele abriu e falou assim, ó: e Judas foi e se suicidou. Aí ele, misericórdia, Senhor, dá outra resposta, pai. E abriu de novo. Senhor, onde eu abri, o Senhor vai falar comigo. Aí ele abre outra passagem. Vai tu e faz o mesmo. Ela fala, misericórdia. E a própria Bíblia conta. Agora, o Senhor me ajude para relembrar. Será mas que eu vou tem uma conseguir? história que não sei se foi um rei, eu não me recordo, que ele fez um combinado com Deus. Olha, se eu vencer a batalha, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu pegar, sim. né? Eu vou sacrificar. A primeira coisa que sair das portas de casa, eu sacrifico. Isso, exatamente. E o cara bobão foi lá e tomou uma atitude. Teve que sacrificar a própria filha, Teve né? que foi ela. Filha. Então, assim... Uma promessa que não deveria ter sido feita. feita. Não deveria ter sido feita. Então, nós não devemos buscar a Deus com a minha intenção. Eu devo buscar a Deus acreditando que ele tem uma intenção, que ele vai falar comigo. Então, ó, talvez duas coisas. Primeiro, o que você vai ler? E segundo, como você pode tornar essa leitura mais fácil. Então, por exemplo, a minha Bíblia, ela é a versão Almeida Revista e Corrigida. Ela é um pouco mais complicada. A Almeida Revista e Atualizada é um pouco mais complicada. Talvez você não tenha a vontade de ler a Bíblia, não é nem porque você não quer. Talvez porque as palavras são tão difíceis que você não entenda. Não entende, então, qual que é a minha sugestão? Pega uma versão mais simples. A sua é NVI? Não sei. Eu acredito que a sua deve ser NVI, que é a Nova Versão Internacional. É uma linguagem mais simples. Você pode pegar uma nova versão com a linguagem de hoje. É uma versão mais simples, que é para devocional. Então, primeira coisa, facilita a leitura. Não precisa começar com leituras mais rebuscadas. Pega a Bíblia com uma leitura mais fácil. E a segunda coisa é, por onde você vai começar? Você pode começar de várias formas. Você pode começar de Gênesis até Apocalipse. Muitas pessoas param em Levíticos. Né? A minha sugestão para você que quer ter uma experiência nova, que está começando agora, é começa pelo livro de João. É lindo demais. Eu tenho vários motivos para falar do porquê que você deveria começar pelo livro de João. Mas talvez o principal é: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. João está escrevendo para pessoas que não viram Jesus, não sentiram o cheiro de Jesus, não tocaram na pele de Jesus, nunca ouviram a sua voz audível, mas creem em Cristo. Então, tudo que João escreve são para pessoas que não viram Jesus. Para quem? Para mim e para você, exatamente. Que não vimos. Então, se você ler um capítulo por dia, e um capítulo demora quanto tempo? 5, 6, no máximo 7 minutos, só isso. Se você ler um capítulo por dia, em 21 dias você terminou o livro. Pois é. Em 21 dias você conheceu toda a história de Jesus ali. Então, por onde você vai começar? É muito importante. É bom que você tenha definido já o que vai acontecer no outro dia. Então, hoje eu li o capítulo 1. Amanhã eu sei que eu vou só continuar no capítulo 2. Simples assim. Então, primeiro, ora. Segundo, escolha uma versão fácil. Terceiro, saiba o que você vai ler, não leia de forma aleatória, tá certo? Porque tudo é escrito dentro de um contexto, dentro de um panorama geral, que se você pegar um texto isolado ali, você pode pegar o texto e distorcer de uma forma que não tá falando, igual aquele cara, aquele pedreiro lá que fundou uma igreja, não sei se você viu, isso é uma reportagem bem conhecida.
Ah, Cê sim, sabe, do né? casamento, que ele casou com várias mulheres. Ele viu o livro de Oséias lá, leu só o texto e falou assim, vai, pega a mulher e adultera, né? Isso. E ele tomou esse texto, Deus mandou, Deus revelou que era pra adulterar. Aí o repórter falou assim, rapaz, não é adúltera? O acento tá no U aqui, não tá não? Aí ele, rapaz, agora que você falou, realmente, então... Saiba, o texto foi escrito dentro de um contexto, com propósito, com sentido, com coesão. Então é importante que você leia dentro desse contexto. Sim. Então evita ficar pegando assim, Senhor, fala comigo. Você vai distorcer muitas vezes. Eu já fiz isso, eu tô falando para você evitar essa fadiga. Então, talvez o principal para você sair do estudo superficial para um estudo mais profundo é isso aqui, ó. Caneta. Isso aqui é o salvador da pátria. Circule as palavras que mais chamarem sua atenção. Faça a seta. Pergunte. Faça perguntas pro texto. Não assuma simplesmente que o texto tá falando alguma coisa e fala assim, é assim que tem que ser. Por quê? Porque às vezes o texto tá sendo irônico. Tá sendo irônico. No livro de Jonas, por exemplo, nós temos uma frase de Jonas lá, linda. Olha, eu sou hebreu que temo o Deus que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Você fala, olha que bonito. Só que se você ler o contexto, você vai perceber que é uma mentira, ele não teme a Deus não, tá fugindo de Deus. Então o que eu faria? Eu circularia essa frase, ou algumas palavras, a palavra temor, circularia e falaria assim, puxaria uma seta. O que o profeta está falando é verdade? E aí eu começaria a pensar sobre isso. De acordo com o contexto, parece que é verdade que ele está falando? Então, ler e escrever é aquilo que vai dar profundidade para você. Faça perguntas pro texto, isso é muito bom. E depois, só resta uma coisa. Eu tenho que pregar, tenho que compartilhar. E é justamente quando isso vai interiorizar em nós, porque quanto mais a gente, que aqui é a lição de quarta, que é a bênção em dobro, quando nós compartilhamos isso, é que ela realmente se fixa na nossa mente, além de também abençoarmos, né, o pessoal pergunta para as pastor, pessoas. Como é que vocês sabem tanto texto? É porque a gente ensina. Sim. Quanto mais a gente ensina, mais fixa na nossa cabeça. Exatamente. Você sabe disso. Então, assim, compartilhe. Isso é ciência. E é ciência. E o mais legal, enquanto você está compartilhando a mensagem para ajudar outras pessoas e para salvar outras pessoas, Deus vai usar essa mensagem para salvar você também. Pastor, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou com o Ministério dos Adolescentes, né? Eles não leem, né? A escola sabatina, esquece. Imagina, com semana de prova, então, nem pensar. O que nós fizemos? Dividimos em grupo. Cada semana, eles apresentam a lição. Então, nossa classe não tem mais professor. Os próprios adolescentes são os professores. Então, pelo menos uma semana no mês, eu tenho um grupo que estuda a lição. Entendeu? Então, assim, porque... E eles estudam mesmo, porque eles têm que passar. Tem que preparar. E a na música, linguagem a dinâmica. deles... Exatamente. Então, fica maravilhoso. E aí, você percebe o quanto eles realmente aprendem. Muito mais do que você ficar lá questionando. E aí, o que vocês aprenderam, né? Não, eles absorvem o conteúdo porque estudaram, porque tiveram que passar, na verdade. Na Semana Santa que teve agora há pouco tempo, um dos dias era para falar sobre Simão Cirineu. Eu tenho um gosto mais por pregar sermões mais expositivos, que pega assim grandes porções de texto e vai lendo devagarzinho, vai conversando sobre esse assunto. E é difícil eu pregar texto de um verso só, e que não tá errado, só é um gosto pessoal. Só que Simão Cirineu só aparece em um verso só. Eu falei, tá bom, Deus, vamos estudar, vamos a fundo, vamos ver o que Deus tem, o que o Senhor tem para falar, porque é só um verso só. Para você que não lembra, Simão Cirineu era o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. E olha que legal, eu estudei, dei uma olhadinha, foi muito bom. E durante a mensagem à noite, eu não sabia. Deus ia falar comigo ali. Então, ao compartilhar a mensagem com os outros, eu comecei a me emocionar. Eu comecei a chorar mesmo no meio da mensagem, porque ao pregar para os outros, Deus estava falando comigo também. Então, ali foi lindo. E essa experiência só tem quando você compartilha. Compartilha. Exatamente. E é esse mel que você provou, né? Da lição de quinta. Sim, a lição de quinta-feira, que aí eu coloquei assim, né? Interessante que nem todo doce faz bem. Mas tem um doce que você não sente na hora que você o degusta,
mas faz muito bem para a alma, Com né, certeza. pastor? Com certeza. E a Bíblia, Que é a Bíblia. ela tem uma metáfora que a Bíblia seria como mel, né? A palavra do Senhor é como um doce mel. Uhum. E é gostoso demais, derrete na boca, é bom demais. Você teve experiência de comer mel, você sabe como é que é. E é por meio desse doce que Deus saboreia a nossa vida. Então é um casamento que está infeliz e na leitura da Bíblia você encontra o que fazer para salvar o Sim. casamento. O casamento estava amargo, mas a Bíblia mostrou como ele pode se tornar doce. Sim. Às vezes estava preocupado com finanças, com provisões, pedindo a Deus misericórdia, mas na leitura da palavra você descobriu que aquela vida amarga que você estava tendo com provisão financeira iria ser muito mais fácil Sim. se tivesse olhado antes a Bíblia e visto que o mel estava ali. Deus tem um poder para tornar mais doce. Tudo está ali, né? Tudo está ali. E assim, e esse doce, ele vai ser realmente apreciado quando Cristo voltar. Uhum. Então, tudo aqui é só uma demonstração. É como se a gente estivesse naquele momento de degustar, né? Uhum. Olha o que você tem. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e tudo se comprova, tudo irá se cumprir. E a gente sabe que o que tem por aí para nós, aqueles que confiam, aqueles que buscam a Deus, vai se deliciar eternamente, né, Exatamente, porque assim, essas delícias, elas podem ser experimentadas agora. Sim. Então tem um texto bíblico que vai dizer aqui, ou uma ideia, né? Que vai dizer o seguinte: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Então, por meio daquilo que Deus fala, eu tenho entendimento, consigo tomar boas decisões. Então, a gente vê muito caso de divisão na família. Como que eu resolvo isso? Está trazendo angústia. A pessoa não assume, mas está trazendo angústia. Deus iria ali trabalhar no coração dessa pessoa se ela estivesse lendo a Bíblia e ela saberia que o mel é o perdão. E a Bíblia vai direcionar, como até mesmo como perdoar. Uhum. O problema de casamento e tantos outros problemas que nós passamos seriam muito fáceis resolvidos se nós tivéssemos entendimento para tomar boas decisões. Onde que nós vamos achar? Na Bíblia. Na Bíblia. Uhum. E a própria Bíblia relata isso dela mesma, né? Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Isso aí. Exatamente. É isso aí, é o texto mesmo. Uhum. Olha, aí o texto termina, por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. É isso aí. Por meio dos teus preceitos, por meio daquilo que Deus direciona. Uhum. E aí volta para a palavra do Isaías 55, que é o verso áureo. Uhum. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito. Ela tem propósito. E o propósito é te dar entendimento, te dar sabedoria, te dar um caminho pelo qual você pode andar. Você não sabia, você nem queria ler, você nem queria parar para perceber, você nem queria estudar. Mas quando você se dedicou, parou, você, puxa, não sabia que eu precisava. E essa experiência das pessoas com a palavra de Deus. Essa experiência. E para finalizar a lição, né, no estudo adicional, eu coloquei aqui, né? Sem intenção não existe transformação. O automático não aprofunda em nada. E relacionamento não se constrói com pressa, mas com presença. Exatamente. Então, a importância de estar presente, estar focado, né, com a intenção de buscar realmente a Deus, buscar esse relacionamento para crescer espiritualmente, fisicamente, porque Cristo é que nos fortalece, Cristo é a nossa vitamina, Cristo é tudo para nós, né, pastor? Com certeza. A gente fala demais, né? Mas é bom demais. Mas é bom, é bom demais. É aquilo, quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente quer compartilhar. Exatamente. Né? Porque quando você estuda a palavra, você quer transbordar daquilo que... Com certeza. Né? E a gente fala demais. E se você acompanha até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar. Manda para os seus amigos. Comenta o que você tem achado. Agora eu quero fazer um resumão e depois, não sei se você quiser finalizar talvez, mas fazer um resumão para você começar a ler a Bíblia hoje. Tá preparado? Primeiro, não tenho desejo. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho desejo, mas eu entrego para o Senhor isso aí. Segundo, separa um tempo para Deus. Um momento específico no seu dia que você vai sentar e vai estudar. Terceiro, não dependa da sua vontade. Tá certo? Não depende da sua vontade. O dia que você estiver motivado para fazer isso. Porque é justamente no dia que você não estiver motivado que a palavra de Deus vai trazer o conforto para tua alma. Depois, escolha o melhor lugar.
qual é o lugar que você vai escolher? É uma sala? É um quarto? É uma varanda? Entendeu? É no fundo do quintal? Onde você decidir, mas tem esse momento que seria esse lugar sagrado para você ter essa experiência. Não esqueça de orar antes de ler a Bíblia, não esqueça de definir qual livro vai ser lido, para você saber que no outro dia tem continuação, não veja de forma aleatória, não esqueça de ler com calma, com tranquilidade, não esqueça de escrever e anotar o que você tá vendo. E o melhor, compartilhe, porque enquanto você compartilha com os outros, Deus vai usar essa mensagem para alcançar você. Exatamente, E esse mel vai derreter na sua boca. E a vida amarga, que às vezes a gente tanto tem, e tanto quer se livrar, vai ser completamente resolvida se nós dedicarmos tempo para isso. Amém. É algo que a gente não sabia, mas precisava. É isso aí, é isso aí. Toda a dica foi dada. Então, te agradecemos por ter ficado até aqui e aguardamos você para o próximo programa. Pastor, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Te espero aqui mais uma vez. Claro. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.